Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre uma estrutura de controle fundamental em Python, o Loop for. Vamos entender como ele funciona, quando utilizá-lo e, claro, resolver alguns exercícios juntos. Então não esqueça do like e de se inscrever no canal. Bom, o Loop for é uma estrutura de controle que permite iterar sobre uma sequência, como uma lista, uma tupla, uma string ou um range, e executar um bloco de código para cada elemento da sequência. A sintaxe mais básica do for é essa que vocês estão conseguindo ver na tela, que é o for, o elemento, in e uma sequência. Dois pontos e em seguida o bloco de código, né? O que você quer que ele execute de acordo com a sequência. Bom, o elemento, ele é uma variável temporária que vai receber o valor de cada item da sequência em cada iteração. Então, como é parecido com o exemplo da semana passada, da aula passada, desculpa, em que é uma variável vazia que ela vai armazenando o nosso dado, né? O dado que a gente deseja. E a sequência é qualquer objeto que pode ser iterado, como as listas, tuplas, strings e objetos de range, como eu mencionei. Aí aqui está um exemplo para vocês comum, que é iterar sobre uma lista de números e imprimir cada número, tá? Nesse caso, a gente quer imprimir os números de uma lista, que seria de 1 a 5. Então, a gente criou uma lista, né? Números igual a lista, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas isso poderia ser uma string, um float, o que vocês preferirem, tá? E aí a gente fez o nosso for. Aí o número, que é essa variável temporária que a gente mencionou, que a gente chama de elemento, in, na sequência desejada, que no nosso caso é a lista que a gente nomeou como números, né? E aí a gente quer que ele printe o número. Então, cada elemento da lista números vai armazenar dentro de número até a lista acabar. Então, ele vai printar um de cada vez. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4 e 5. Um embaixo do outro, tá? Então, como eu disse, o número é a variável que assume o valor de cada elemento da lista números em cada interação. E o print número imprime cada número desse, né? Bom, temos também o for com range, que é um pouco mais diferente. Eu falei que a gente pode usar ele com listas, tuplas e strings. Nesses três casos, a estrutura é essa basiquinha aqui mesmo, tá? Você sempre vai criar ou uma tupla, ou uma lista, ou uma sequência de strings antes do for, e depois você chama essa sequência, né, para o for. Mas no caso do range é um pouquinho diferente, tá? O objeto range é frequentemente usado com o loop for para iterar um número específico de vezes. A função range ela pode ser usada de várias maneiras. Temos o range stop, que ele gera uma sequência de números de 0 até o stop, que será o número que você definir, tá? Então, como a gente pode ver aqui, nesse exemplo do range stop, a gente definiu que quer parar no 5, tá? Ele sempre vai iniciar do 0 e a gente quer que pare no 5. Então, isso é um ponto muito importante que vocês não podem esquecer. Se eu quero que ele mostre realmente até o número 5, ele tem que parar no. A gente tem que colocar como stop o número 6 e não o 5, porque ele sempre vai comer um, entendeu? Por quê? Porque ele inicia do 0 e não do 1, tá? Quando você usa esse range stop, se eu quisesse que mostrasse até o número 5, eu teria que ter colocado o número 6 entre parênteses, tá bom? Temos também o range start, vírgula, stop, que nesse caso ele gera uma sequência de números de start, né, do número aí que a gente quer que comece, até o stop, que é o número que a gente quer que pare. Então, esse range start stop, a gente decide qual número ele vai começar. Então, a gente pode decidir se ele vai começar do 0, do 1, do 10, enfim. Nesse exemplo, a gente quer que ele inicie no 2 e a gente quer que ele pare no 7.
Só que ele não vai parar quando ele printar o 7. Ele vai parar quando o 7 aparecer para ele. Então, por exemplo, estamos aqui no loop. Então, for e in range 2. Aí tem o 2, ele printa o 2. 3, ele printa o 3. 4, ele printa o 4. 5, ele printa o 5. 6, ele printa o 6. Só que quando ele chegar no 7, ele vai falar, ops, o 7, quando aparecer o 7, é para mim parar. Então, eu paro ali o loop, entendeu? Ele não vai executar o 7. Então, se eu quisesse novamente que o 7 mostrasse, né, no exemplo, no resultado, eu deveria ter colocado 8 ao invés de 7. E aí sim ia aparecer 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom? Então não esqueçam que ele sempre vai comer 1, tá? Então se você quer, por exemplo, o número de 1 a 10, nesse exemplo aí você vai colocar range 1,11, que aí ele sim ele vai mostrar o nosso 10. E por último temos o range start, stop, step, que ele gera uma sequência de números de start, que é o número que a gente quer que ele comece, até stop, que é o número que a gente quer que ele pare, com um intervalo step entre cada número. Então, quantas casinhas a gente quer que ele pule, né, nessas iterações que ele vai fazendo. Então, nesse caso aí, nesse exemplo, a gente pensa nos números ímpares. Vamos querer que ele mostre os números ímpares, então eu coloco para ele começar do 1 e parar no 10, né? Porque o 10 é um número par, então, obviamente, ele não vai rodar de qualquer jeito. E, na verdade, me desculpa, errei. Ele vai rodar sim, tá? Se eu tivesse colocado 11 ali. Não, na verdade não, porque eu denominei que ele pulasse de 2 em 2, tá? Então não tem como ele pular do 9, duas casinhas é 11, só que no 11 ele já para, tá? Então esse é um exemplo de colocar aí os números ímpares, né? Sem o if, sem nada desse tipo. Também dá pra fazer ao contrário, tá? Com o for, ou com os números pares, tá bom? E bom, a gente quis que ele começasse no 1, terminasse no 10, então obviamente ele não vai mostrar o 10, né? Se ele fosse só start stop. Mas aí ele tem o step, que aí ele vai pulando de 2 em 2. Então, 1, aí a gente pensa mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9, tá? E esses são os três tipos de range que nós temos, tá bom? Bom, agora o for com as strings, né? O for com a string, ele vai pegar a string, né, que você denominou, e vai, como eu posso dizer, vai dividir ela, então vai ficar letra por letra, entendeu? Então, nesse exemplo aí, o caractere, né, assume o valor de cada caractere da string texto que a gente criou antes. E o loop for vai imprimir cada um deles. Então, ali do lado eu coloquei como seria o resultado, né, desse código. Então, a gente cria a string, né, texto igual a Python. Podia ser uma frase maior, tá? Vocês que decidem. E aí, for, que quer dizer para. Então, para cada caractere, né? Caractere é, é aquela variável temporária que a gente mencionou no início da aula, que vai armazenar cada coisinha da nossa sequência. Então, for caractere in texto, que é o nome da nossa variável que está guardada na nossa string, né? Então, a gente quer que ele printa o caractere, né? Então, ele vai printar uma vez o P, o Y, o T, o H, o O, o N, e aí ele vai parar, né? Porque não vai ter mais caractere para ele printar. E aí ele para automaticamente. Isso é bem legal, gente. O for, ele ajuda bastante. A gente, comparando com o while, você consegue dar uma controlada nele melhor, tá? Então, ele é bem bacana para fazer exercícios e seus programas, né, mais completinhos, com mais segurança, de que ele não vai criar um loop infinito, porque no for não tem como isso acontecer, porque a gente sempre vai ter um limite, né, que a gente cria ou antes, geralmente antes, né? E bom, agora vamos fazer
alguns exercícios para fixar essa matéria na cabeça. Quem quiser pausar o vídeo, tirar um print, fazer depois voltar aqui e corrigir, fique à vontade, mas vamos lá para o nosso Colab iniciar os nossos exercícios. Bom, o primeiro a gente vai querer imprimir o quadrado dos números de 1 a 10. Se vocês viram nas aulas anteriores, vocês sabem como a gente imprime o quadrado de um número, né? Bom, nesse caso, a gente não vai precisar criar lista, nem nada do tipo. Dá para fazer esse exercício tranquilamente, diretão no for, tá bom? Então, vamos lá. For, aí a gente cria uma variável, né, temporária. Vamos chamar essa nossa aqui de i, que é mais simples. In, aí a gente vai usar o range, start, stop. Então, a gente quer que de 1 a 10. Então, vamos começar no 1. E como a gente quer que mostre o 10, né? A gente coloca o 11, tá bom, gente? Porque a gente quer que mostre o 10. E aí, a gente dá os nossos dois pontos e coloca o que ele vai fazer aqui, né? Então, ele vai printar o quadrado dos números. Então, ele vai printar o i, quadrado, para quem não sabe, é assim, duas multiplicações, e como é quadrado, o 2, certo? Então, vamos rodar. Aqui, ele rodar. O primeiro é sempre mais demoradinho, tá? Não se assustem. E prontinho, do número 1 ao número 10, ele conseguiu imprimir. Então, não se esqueçam disso aqui, gente, que é muito importante. Se eu colocasse só 10, ele ia parar no 81, ele não ia chegar no 100, né? Que a gente gostaria, tá? Então, sempre aqui é menos, beleza? Bem facinho esse exercício, né? Tranquilo. Você pode sim incrementar, tá, gente? Você não precisa necessariamente usar o range. Você pode pedir para o usuário colocar os números, né? E aí você cria um input e armazena os dados desse input dentro de uma lista, tá? E aí você chama a lista no for, entendeu? Então, o usuário pode colocar vários números, não precisa necessariamente ser de 1 a 10. Pode colocar números em ordens embaralhadas, enfim, do jeito que ele preferir. E aí o for faz esse trabalhinho pra gente de calcular qualquer coisa ou printar qualquer coisa, tá? Agora vamos para o próximo exercício, que ele vai contar o número de vogais em uma string. Bom, primeiro a gente precisa criar a nossa string, né? Então, vamos criar a nossa string texto. E o texto vai ser programação em Python é divertido. Divertida, né? Perfeito. Criamos o nosso texto, que ele vai contar o número de vogais. Agora, a gente precisa informar para ele, né, quais são as vogais, porque não tem como a máquina saber nada se a gente não informa para ela, né, gente? Não é uma inteligência artificial, é um código. Então, a gente sabe que as vogais são A, E, I, O, U e também letra maiúscula, tá? Não se esqueçam, porque o programa, ele não sabe diferenciar, tá bom? A máquina. Beleza? E a gente vai ter que usar a nossa contagem. Vocês lembram, né, da nossa aulinha de while? Essa contagem serve pra gente fazer aquela subtração ou aquela adição pro programa repetir, tipo, várias vezes, entendeu? Nesse caso, a nossa vai iniciar com zero mesmo, tá? Beleza. Agora, vamos para o nosso for. Então, for, vamos criar nossa variável temporária, que pode se chamar letra, né? Ele vai passar por cada letrinha, então, for letra, in a nossa string texto, a gente vai querer que ele faça o quê? Se a letra estiver dentro
da nossa string vogais, ele vai somar na contagem, né? Ele vai guardar lá na contagem. Então, a gente vai fazer daquela forminha abreviadinha que a gente conhece. Então, ele vai somar mais um. E aí, a gente vai sair desse for e vamos printar o número, né, total das vogais, tá bom? Então, aqui, número de vogais. Aqui, perfeito, vírgula, e colocar a nossa variável de contagem, tá? Pode ser qualquer nome, tá bom, gente? Não se preocupem com o nome de variáveis, você coloca o melhor, o que você entender mais, tá? Então, bom, vamos analisar aqui o que aconteceu. Criamos a nossa variável com a nossa string, que ele vai contar o número de vogais. Beleza? Beleza. Pode ser qualquer frase também, tá? E como ele não sabe o que é uma vogal, né? Isso você pode fazer de vários jeitos, tá, gente? Você pode fazer através de lista, você pode fazer com um if, o que você preferir, tá bom? Mas aqui a gente colocou um jeito mais simples possível para vocês entenderem. Então, a gente criou outra variável com outra string dentro, que no caso seriam as vogais, né? Em minúsculas e em maiúsculas. Perfeito. Então, a gente criou e criou nossa variável que vai armazenar a quantidade de vogais, né? Porque a gente quer contar o número das vogais, então precisa de um lugar para armazenar esse número. Beleza. E no nosso for, a gente pegou o for, o nosso elemento, que é a nossa variável temporária. Então, para cada letra no texto, que é a nossa string. Se a letra, né? Ele vai vir aqui para cada letra no texto, então ele vai vir no P. Estamos no P. Se a letra, no caso P, estiver dentro das vogais, então se ela existir aqui dentro, ele vai fazer o quê? Somar 1 na contagem. Então, contagem vai deixar de ser 0 e vai virar 1. Como o P não está aqui, né, dentro das vogais, ele pula para o próximo, vai no R. R também não está, aí o O. O ele identificou que tá. Então, ele vai fazer contagem mais 1, né? Contagem igual, contagem mais 1. Contagem tem um valor de 0, então, no caso, seria contagem igual a 0 mais 1. E aí, o número 1 fica armazenado dentro da contagem. Aí ele vai passar pelo G, pelo R, chegou no A. O A também tem o 1, que está guardado lá na contagem, mais 1. E aí ele vai guardar o número 2 agora, né? A nova contagem dentro da nossa variável contagem. E depois que ele fizer isso em todas as letrinhas da nossa string, lembrando que aqui ele vai parar automaticamente, né? Quando acabar, quando chegar aqui no último A, ele vai printar aqui pra gente o nosso número de vogais que ele armazenou na nossa variável contagem e vai mostrar para a gente. Então, vamos ver? 10 vogais. Vamos ver se ele acertou, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 vogais. Por que ele só me mostrou 10? Por conta dos acentos, gente. Esse A aqui tem acento no tio. E esse E aqui também tem acento. E a gente não especificou isso para ele. Então, não tem como ele saber. Se vocês quiserem especificar, óbvio que ele vai ficar mais completo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar o A e o E, só pra gente testar, tá bom? E vamos rodar de novo. Agora sim ele identificou e colocou 12. Mas isso não tem como ele saber, então vocês precisam especificar se eles querem, se você quer que ele seja bem preciso, tá bom? E aí, nesse caso, você colocaria todas, né? De todas as vogais, todos os jeitos que elas podem aparecer. Mas com certeza deve ter alguma biblioteca, algum import que vai fazer isso automático para vocês. Eu não tenho essa informação no momento, né? Mas com certeza deve existir. Se você dá uma pesquisadinha aí, você encontra.
Bom, vamos para o próximo. Agora a gente vai calcular a soma dos elementos de uma lista. Então, a gente vai criar uma lista e somar os elementos, né? Ele vai somar, o nosso for vai somar automaticamente pra gente. Então, nossa lista vai se chamar números. Para criar uma lista, a gente usa, ops, esse sinalzinho aqui, tá bom? E aí vocês coloquem os números que vocês quiserem, tá, gente? Eu tô colocando aqui números aleatórios. 5, 9. Números completamente aleatórios, tá? E vamos criar nossa variável soma, que vai armazenar todos esses números, tá? E ela vai começar com 0. Parecido com o esquema da contagem, ele vai ir armazenando. Então, aí vamos criar uma variável temporária, né? Para número em números, queremos. Bom, gente, o que que a gente quer que aconteça nesse for, né? A gente quer que ele some um número com o outro, né, da nossa lista. Então, a gente põe aqui a soma mais igual a número. Então, ele vai somar soma é igual a soma mais número. Então, ele vai pegar o 3, vai guardar na soma. Depois, ele vai, aí, esse 3, né, vai virar a nossa soma. Então, vai ficar 3 mais o próximo número, que é o 7, e assim sucessivamente, tá bom? Bom, agora a gente vai dar um print, né? Que a gente quer que ele mostre isso. Fora do for, não esquece, senão ele vai ficar printando toda vez a soma. E não é isso que a gente quer, né? A gente só quer a soma final mesmo. Soma dos números é 2 pontos, espacinho, né? Pra ficar mais bonitinho. Vírgula e o nome da nossa variável, tá bom? Variável soma aqui. Perfeito. E vamos rodar. 36. Bom, se você é bom de matemática, vamos fazer a continha, hein? 7 com 3, 10, 22, 27, 36. Certinho, gente. Ele arrasa sempre, tá bom? É sempre uma mão na roda aí pra gente que precisa de algo mais automático, que a gente não precisa ficar pensando tanto assim. A gente cria um for aí pra ajudar a gente. E não se esqueçam que essa lista aqui, vocês não necessariamente precisam ter elas determinada. Você pode sim pedir para o usuário digitar e ir armazenando os números direto na lista, tá bom? Através de um input. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo transformando esses exercícios, né, num input. Então, comentem aí embaixo se vocês vão querer. Espero que você tenha entendido como o Loop4 funciona e que tenha se divertido com os exercícios. Se gostou do vídeo, não se esqueça do like e de se inscrever, tá? E deixe nos comentários como foi sua experiência, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.